O Pode Falar de hoje recebe essa mulher extraordinária, Vanessa. Um bate-papo muito especial. A força da comunicação na sociedade. Vamos falar sobre carreira, desafios, saúde emocional, protagonismo feminino e os bastidores de uma profissão que impacta a vida todos os dias. Seja bem-vinda, então, ao Pode Falar, um espaço de conversa inspiradora, onde você pode falar assim. É uma troca de experiências. Hoje teremos, então, esse bate-papo extraordinário. Vamos falar, então, com ela, que é jornalista com sólida trajetória na comunicação pública e privada, acumulando mais de 15 anos de experiência, também como empresária. Ao longo da sua carreira, atuou em importantes instituições e veículos de comunicação. Olha só, eu estou encantada com a tua presença. Especialista em marketing, constrói uma atuação voltada à comunicação institucional e ao fortalecimento de marcas e narrativas públicas. É isso, então, gente, que mulher extraordinária. Olha só, a primeira pergunta. Há tempos atrás, a comunicação se resumia a coletivas, notas oficiais. Hoje temos Reels, TikTok, memes para educar, informar a população. Como você percebe essas mudanças e o impacto que gera na vida das pessoas? Ai, gente, que bom. Olha, fiquei emocionada com toda essa leitura aí. Quero agradecer vocês, mulheres também extraordinárias, né, Tânia, Cris. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada, honrada pelo convite. E realmente, já respondendo a pergunta, é um grande desafio, Tânia. Um desafio porque mudou a comunicação muito, né? Lá da época que eu me formei para agora, são vários passos aí, né, que são dados. A gente veio o advento da rede social, na internet está cada vez mais, na verdade, assim, dinâmica e muito também rápido, volátil na questão da troca de informação, no entender, né, como é que funciona esse algoritmo e tudo mais. Então mudou muito. Como que eu vejo, né, toda essa questão de reels, TikTok, rede social, o desafio é longo, mas quando tu conhece muito bem o teu público, aonde tu quer chegar e o que que é o teu negócio, tu consegue entender que tu também não precisa estar em tudo, né. Tu precisa estar em lugares que vão fazer com que o teu público acessem, porque tu tem que entender muito bem da persona do teu público para poder se conectar com eles. E a conexão é na verdade, o maior ativo hoje da internet é a atenção. É todo mundo querendo um espaço de atenção para poder falar do seu negócio, falar, né, do seu produto, enfim. E é isso que a gente tem que ir atrás. E para isso tem várias técnicas, e aí é uma questão de hã, várias coisas mesmo que tu tem que conjugar ali para que isso dê certo. E é não, e é desafiador, né, porque com Muito. tanta informação, a nossa atenção flutua, né. Então para nós parar e realmente assistir o que a pessoa propõe, é algo desafiador, chamar essa atenção, né. É, e chamar essa atenção, Cris, que as pessoas às vezes estão lendo também de uma forma, às vezes um pouco equivocada, vamos falar assim, porque nada é errado onde a gente tem uma democracia para fazer. Mas assim, se é tua rede social, tu pode fazer como tu quiser. Só que também não é o chamar atenção a todo custo. A Sim. gente tem que entender muito bem o que que o nosso público quer. E quando a gente entende isso, a gente pode chamar atenção, sim, de uma forma que seja de acordo com o que aquele público quer, e não aquela atenção a todo custo, porque são coisas distintas, né. E realmente essa questão das pessoas entenderem o que você está fazendo, porque a gente sabe hoje que o algoritmo entrega um vídeo muito mais quando é 40, 50 segundos, né. Na verdade 40 segundos ali, porque 50 segundos às vezes já fica até muito extenso. E tu conseguir colocar, né, transmitir tudo que tu quer falar de uma forma clara, simples, porque a comunicação tem que ser clara, simples e fluida. Não é nada de palavra difícil, nada, Sim. porque as pessoas se conectam com o que é real. Não, autoridade não é ficar falando bonitinho, né, a gente sempre costuma dizer isso dentro do marketing. Mas tu tem que falar o teu conteúdo, tu tem que ter essa técnica para passar isso em 40 segundos ali no máximo, né. Mas falou uma coisa muito importante que eu queria retomar
sobre estar em tudo, Uhum. né. Eu diria que estar em tudo, quando você quer fazer tudo, Uhum. mas você não está. Tem uma grande diferença, entende? E eu percebo muito isso na minha trajetória. Eu realmente hoje eu quero estar aonde eu quero estar e não aonde as pessoas querem que eu esteja. Uhum. Eu acho que essa é a grande diferença entre estar, ser e ter, Uhum. né? Uhum. Então, assim, o que que eu quero ter com isso? Ou eu quero realmente estar ali porque eu estou fazendo isso com congruência, com a minha fala, ela precisa combinar com a minha ação. E o quanto eu estou me vendendo, querendo me vender em algo que não é meu. Nós estávamos há pouco falando Uhum. num outro episódio que a gente gravou sobre os perfis comportamentais. Uhum. Entende? Então, assim, quando eu começo a me conectar, eu quero fazer o que a Vanessa faz. Mas o que a Vanessa faz é dela, eu quero fazer o que a Cristina faz. O que a Cristina faz é dela. Então, onde a Cristina está, é onde ela quer estar. Onde a Tânia Martini quer estar, é onde ela quer estar. Onde a Vanessa Soares quer Uhum. estar, é dela. Então, o verdadeiramente estar. E realmente, quando tu fala das gravações de minutos, de segundos, como nós. Eu vejo no meu perfil lá. Eu fiz um vídeo esses dias lavando louça e ele foi lá em cima, a audiência, entende? Lavando louça e falando o quanto verdadeiramente você tem feito só o que você quer. Sim. Porque hoje a grande dificuldade, não sei se tu percebe isso também, o quanto nós estamos enfrentando desafios para ter pessoas para atuar com a gente. Porque Uhum. a pessoa quer fazer só servir o copo d'água. A Sim. pessoa quer só lavar a louça. A pessoa quer ser só entrevistada. A pessoa quer fazer uma foto. Mas se tu exige um pouco mais disso, ela já não está mais. E daí É. entra muito o estar. Gostei É. muito dessa tua Não, e questão. você estava falando, Vanessa, eu lembrei, a gente para fazer vamos medir a nossa saúde emocional, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter uma coerência entre o que a gente pensa, Uhum. fala e a nossa ação, né? Uhum. Então, aí nos vídeos, no marketing, também tem que ter uma certa coerência aí, então. Sim, exatamente isso. A coerência também é um dos ativos da conexão, né, que a gente pode falar ali para te conectar verdadeiramente com o público é autenticidade, Uhum. a questão do pertencimento, essa coerência o público super se identifica, porque se ele te acompanha, daqui a pouco tu fala uma coisa, né, a gente teve um episódio recente aí do Luciano Huck, que deu toda esse repercussão e não a gente falando da pessoa propriamente, mas porque Sim. o público notou uma incoerência num programa onde ele doa, né, enfim, para as pessoas menos necessitadas lá, que tem a questão lá do familhão, e também aí foi criticar, de repente, lá um programa social, mas falou não por determinado programa social, mas falou mal dos programas sociais. Então tu vê que tem uma incoerência, o público hoje está muito atento a pessoas que seguem. É, como Então, assim, né? né, como assim é uma coisa e tu tá falando outro num Uhum. lugar que é só tu ali mais seguro? Então tem que ter por isso que tem que ter clareza, fluidez, tem que mostrar que tu é autêntico, porque as pessoas normalmente, num passado recente, queriam ter um personagem na Sim, rede social. Tem muita gente que consegue sustentar esse personagem, mas a maioria das pessoas não consegue, porque tu te perde na mentira, né? Não é se à perde. toa que quando a polícia lá vai fazer pegar um determinado criminoso, eles fazem 15, 20, 30 vezes a mesma pergunta para ver se tu vai contar igual. Então, a coerência, com certeza, ela é extremamente necessária para ter uma conexão para as pessoas entenderem, ó, essa pessoa é real. Porque hoje em dia, por que que o desafio é tão grande, né, gurias? Porque a gente quer comprar um produto, um serviço, quer se conectar com alguém, que às vezes não é nem produto, serviço. A pessoa não se conecta mais só por aquilo ali que ela vende, ou Sim. ela quer se conectar com quem ela é. Como é que é esse tom de voz? É agradável? Será essa pessoa ela passa uma empatia? As pessoas elas fazem um estudo hoje meio geral de quem se é. Então a gente tem esse desafio aí, eu brinquei dos 40 segundos, diários assim, para que a gente consiga conectar com o público. E até E a por intensidade, certo? Sim. Não, e até porque o real ele é aplicável, né? É, E isso com traz uma certeza. confiança, gera confiança, traz segurança, né? Então, ó, funciona, essa pessoa é assim mesmo,
né? Não quer ser um Interessante. personagem É. todo certinho, né? Os influenciadores, atores, atrizes que mais têm engajamento são os que realmente mostram a sua vida, as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. Porque todos nós temos muito, né, Tânia? Muito, todos os dias. E isso que as pessoas querem ver. As pessoas não querem ver ninguém mais perfeito. O Instagram, quando ela começou a falar do Instagram, do Facebook, era todo mundo querendo mostrar sua vida perfeita. Isso já está caindo por terra. A gente quer ver a vida Uhum. real, Real. né? Então as pessoas ali, vocês podem ver que cada vez mais pessoas testemunham os momentos delas que elas foram traídas, os momentos que elas tiveram um problema com a família, porque a gente quer ver a realidade, né? Não Eu trago quer muito isso, mentira. né? A minha história de vida é uma história bem impactante e eu nunca escondo isso. Tanto que domingo eu ganhei o troféu, né? As empreendedoras gaúchas, e eu amei, tá? Porque eu contei a minha história pro Denis, pro pessoal, e eles colocaram ali na página 31 da revista, eles colocaram assim, da roça para os palcos. Olha que lindo. Então, quando eu li aquilo, eu confesso que eu me emocionei lendo aquilo. Então, e ele fala para mim, ele falou para mim, ele disse, Tânia, a gente pegou tua sensibilidade, a verdade como tu conta a tua história. E domingo, quando eu palestrei lá, eu falei exatamente isso. Eu falei com muita simplicidade. Eu uso muito, eu sempre digo, é da Camila Vieira, mas assim, ó, é verdade. Quer fazer tua transformação? Vá para tua verdade. Tenha muita Verdade. humildade e principalmente coragem. Então é essa mulher, a Tânia Martini, que veio da roça para os palcos, né? E eu sempre digo que é longe da onde eu quero chegar, porque eu não vivo em verdades. Eu vivo intensamente a minha vida, a minha história. As minhas dores, meus medos, minhas lágrimas. Eu sou muito vulnerável. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que eu estou triste. Eu não tenho dificuldade de dizer que eu tenho medo. A Cris me conhece também, né? Muitas vezes eu peço colo para ela e a gente troca um É, a gente colo se dá colo, né? e é muito maravilhoso. E esse é o grande processo da transformação, entende? Chega de futilidade, chega de pessoas contando historinhas que não existem, entende? Que as historinhas que nós chamamos como mentirinhas, né? Uhum. Então é sobre isso, né, Vanessa? Nossa, emocionada, E Cris. o... Pergunta aí para E o teu ela. livro, né, eu li, maravilhoso, né, a tua história, e tu passa a verdade, porque poderia também ser apenas, né, um livro, uma Uhum. história, mas tu não passasse essa verdade, e as pessoas sacam, e estão Sim. cada vez sacando mais o que que é de verdade, o que que é de mentira, e eu arrisco a dizer, gurias, que vai chegar um momento, logo ali, que porque antes as pessoas se enganavam muito, né, acho que daqui mais um pouco as pessoas não vão se enganar mais com muita coisa. Elas vão olhar e vão sacar, não, mas tem alguma coisa errada aí nessa Sim. história, nessa narrativa. E eu acho que é isso. Então a rede social também trouxe isso muito, porque a gente começou a também teve essa falta de atenção que a gente tem, porque é muita informação. Nós nunca tivemos, em termos de comunicação, tanta informação na nossa mão e uma Exatamente. geração tão desfocada, onde Uhum. se fala no TDAH como a gente falava lá, todo mundo tem TDAH, mas muita gente não é nem o TDAH, é muita É informação muita para É o informação. processar, excesso, né? é o Está excesso. Todo muito excesso flutuante. e todo excesso traz uma disfunção, Uhum. né? Tudo que é excesso Não, e traz Exatamente. disfunção. falando dessa vida perfeita, assim, né? É uma ilusão, né? E chega uma hora que isso é descoberto, assim, né? E traz uma frustração muito grande para quem está assistindo também, né? Uhum. Porque essa vida não existe, né? É. Essa vida não existe, então. O porta-retrato, né? Ele é Isso não só bonito na existe. sala, mas o dia a dia ele é desafiador, né, É. Cris? Uhum. Até eu conheci uma pessoa através das redes sociais, né? Ela tem um negócio e eu via sempre o negócio dela através das redes sociais. Uhum. E eu agendei uma visita. E eu cheguei lá, eu não reconheci o ambiente, sabe? Então Uhum. no momento que eu pisei lá, opa, peraí, como assim? Uhum. Que ambiente é esse aqui? Não é o das fotos. Como assim? A Dos vídeos. pessoa também, né? Aí eu disse, nossa, sabe, a primeira impressão assim. Então isso já me gerou uma certa,
Desconfiança. Claro. Já Já tinha uma repensei. incoerência ali, Já né? tinha uma incoerência. Opa, claro que a gente usa filtro, claro que, né, se organiza melhor o ambiente, é claro, mas aí chega no momento que tu não reconhece, Hum, né, isso também gera uma falta de credibilidade, assim, sim, né. Então, É com onde eu trago certeza. muito, né, eu sempre falo para mulheres, principalmente, vamos, baixar o volume externo e aumentar o interno. Vamos para a escuta é. quais vozes que estão internamente, te impedindo de chegar lá, o que que você tem escutado, o que que você tem acreditado, entendeu? Que são as vozes e máscaras, né, que é uma das palestras agora que eu estou lançando e que inclusive a gente vai para Inglaterra, né, Cristina? Chique Sim, essas Vai ser a meninas primeira maravilhosas. palestra sim. internacional. Qual Olha é a aí, tua ainda? Resiliência e olha superação. aí, que Olha, então, maravilhosas. Uhum. os 2 temas vão casar, né. Vão. Então o Vozes e Máscaras, que é Isso aí. público, quais são as vozes que tu tem escutado? É bíblico, não vos conformeis. Chega, tá na hora de dizer chega, É, Quanto mais chega. enfrentamos essas vozes mais resilientes, nós Sim. ficamos, né, é, os assuntos se casam. E e é trazer verdade. verdade para isso, Verdade. né, tem que olhar com verdade para É. isso. E realmente dizer: "Chega, tá, porque eu tô com depressão, tá tudo certo, eu tô tomando remedinho", não tá tudo certo. Vai lá na Hum. causa, vai olhar Uhum. qual é essa emoção reprimida. Que emoção reprimida você tem que você está indo para depressão? A gente Que bota muito ansiedade é a essa? sujeira para baixo do tapete, daqui a pouco tá tanta sujeira que a gente não consegue mais nem andar, né, no meio É. dela, né. E tá um E caos, aí né, tu vai para o supermercado, tá um caos. uhum. Pega e sai pra estrada, eu que tô andando todo dia praticamente, viajando, enfim, o caos que tá dirigir. Tu Uhum. sente isso, Cristina? Hum. Caos. É eu primeiro, eu quero chegar primeiro, Uhum. a falta de empatia social. Nós estamos Uma enfrentando intolerância, né. uma É. intolerância. A pressa também, né, gurias, que as coisas sejam tudo para ontem, como é o feed ali, né. A mágica do a mágica disso, a mágica daquilo, o não aceitar as coisas e achar que tudo vai ser rápido, só que tudo é o processo. Eu costumo dizer para meus filhos: "A gente tem que viver o processo", que eu aprendi isso muito já bem mais velha também, porque eu também queria as coisas mais rápidos, mas tem que entender que às vezes tu nem tá preparada para receber aquilo que tu pediu, né, que tu quer. Tu precisa viver o processo, e esse processo tu tem que viver de uma forma também plena, para que tu possa colher também o teu resultado pleno, de uma forma plena. Uhum. Porque às vezes a gente nem curte as alegrias, né, a homenagem, a te curtir lá maravilhosa que tu recebeu. Às vezes a pessoa já tá pensando no próximo homenagem, Sim, ela nem só tá rola. curtindo aquilo ali, né. Uhum. E Não, é complicado, eu gurias. assisti uma palestra do Geraldo Rufino, até a Tânia Hum, estava comigo, né, e falando dessa questão da intolerância, dessa impaciência, ele disse: "Ah, a pessoa veio pronta", ele estava contando, né, que a pessoa veio pronta para me questionar, para me xingar, na verdade, né, e ele largou um sorriso e agradeceu, a pessoa se desarmou. Pois no trânsito eu adotei essa. Falando no trânsito, né, uhum, eu adotei transocrão. essa, ó, realmente eu estava errada, né, eu estava errada, buzinou, dou um sorriso, valeu, e pronto, para por ali. Fazendo um link que nós estávamos falando, né, quanto mais tu tenta esconder os teus erros, mais enormes eles ficam, e eles se tornam Uhum. monstros para ti, né. Então é melhor tu aceitar, tu colocar as cartas na mesa, tu dizer: "Não, realmente, eu errei, eu tenho dificuldade nisso, eu preciso Uhum. melhorar aquilo. Ah, não foi legal isso que eu te falei", né. Ou daqui a pouco alguém diz: "Cris, já me disseram isso inclusive, né, tu tem que melhorar tal o teu marketing", por exemplo, né. Uhum. Aceito, aceito, tô vendo, né, então acho E que a gente agradecer e também, porque alguém tá agradecer, olhando pô. por ti, porque às vezes a gente também acha que tudo é crítica, né. Sim, E não é crítica, às vezes a pessoa que vai lá te fala a verdade é aquela que tá verdade, preocupada é contigo. verdade, É, cartas à mesa, né. é. Eu digo pra algumas amigas: "Gente, as relações onde as pessoas só concordam contigo é muito cômodo". Sim. Porque a gente às vezes: "Ai, tá me criticando Exatamente. porque, ai, tá com não sei o quê". Uhum. Mas tu já parou pra pensar se aquilo ali não tá te vai fazer uma diferença se tu refletir sobre aquilo, porque Sim. todos nós estamos em processo de Uhum. evolução, né.
Nossa, eu tenho milhares de erros. E às vezes tu tem que parar e refletir, porque no automático que a gente não tem o estado de presença, que a Tânia estava falando, né? Que é tudo aquela coisa, tu já responde a mensagem automática. A pessoa te manda o áudio, tu diz, ai, que saco. Na verdade, que saco, porque tu não tá com paciência de ouvir o outro. Eu mando muito áudio. A Tânia, que nem eu, Eu manda gosto também. também de mandar Só áudio. que tu nota que tem pessoas que não gostam. Elas não gostam porque elas não têm a paciência de ouvir o áudio. De ouvir o áudio. Sendo que o áudio é muito mais produtivo, porque tu vai conseguir explicar que às vezes o WhatsApp, de repente, a pessoa pode entender um tom diferente. A pessoa vai sentir o teu tom de voz, vai sentir, vai entender melhor, porque vai ficar mais clara a mensagem, mais simples. E o outro às vezes não quer, porque ele não tem paciência de Uhum. ouvir. É. E essa questão, E né, não aceita mudança. como É. isso mudou, né? Porque no começo da minha carreira, o cartão de visita tava tudo certo, não tinha que pensar no tom de voz, em gravar, tava tudo certo, perfeito, né? Tá. Uhum. E agora? O cartão de visita tá lá. Agora é o QR Code, que O já vai QR direto para a rede Code, social, né? né? Que a rede social virou a nossa identidade, nosso A ID. nossa identidade. Aí E tu se tá. adaptar a isso é um novo desafio, E eu tenho um né? desafio assim enorme, né, Guris? Porque aí eu vou no evento. E aí tá, tô me conectando, olha que o meu já tá todo lá em cima. Aí tô me conectando com alguém, a rede social. Só que quando chegou em casa, para me lembrar como é que era o Sim, arroba mesmo, aí agora eu tenho que ir com um caderninho, eu vou anotando, porque a gente tem que se lembrar de tudo depois, porque senão tu não vai consegue achar. Como é que era o nome mesmo daquela pessoa que eu falei, qual era o arroba? Porque às vezes o arroba não é o mesmo nome, né? E aí tem tudo isso. Então tu tem que criar estratégias aí para te sim, poder te organizar, porque é muita coisa. E também diminuir um pouco a autocobrança, né? Porque a gente não consegue se conectar com É, tudo e com todos. sim, Eu percebi isso, sabe? Eu me com cobrava certeza. muito. Mas eu fui lá, mas eu não peguei agora o contato do fulano, de ciclano e tal. Porque eu acredito muito no universo. Eu penso que as pessoas certas, elas se conectam em algum momento da vida. é, Uhum. Isso acontece muito comigo, entende? E prova viva até. Eu acredito que tem alguém superior que ele, no momento certo, ele diz: hoje a Vanessa vem, se conecta com a Cristina, a Tânia se conecta com a Vanessa, e assim vai fluindo. E daqui a pouco a Vanessa vem, vai se conectar aqui. E eu acredito. E as pessoas também, elas são tiradas, elas Uhum. De trocam de cena. lugar na vida. E daí entra uhum, muito uma fala, que eu amo a fala da Cris, tá? Precisa Uhum. assistir ela. Ah, eu Uma quero, excelente gurias. palestrante. Ela fala: qual o teu papel? Qual o teu papel? E ela falou: qual o teu papel familiar, o dia que eu te ouvi, né? sim, Mas hoje eu levo isso assim: qual é o teu papel agora no trânsito? Ser igual àquela pessoa? Ou ter paciência, andar devagar? Qual o meu papel Ser na gentil, né, como a família, Cris falou, com um no sorriso. social, dentro de um desarma a pessoa. supermercado, na rua? E eu tenho feito muito isso, gente. Assim, ó, um bom dia. Ontem eu estava andando no shopping em Caxias, uma senhorinha triste. E eu olhei para ela assim, de longe eu comecei a olhar para ela. E quando eu passei por ela, eu disse assim: boa tarde, senhora. E dei um sorriso para ela. Ela abriu um sorriso tímido, mas com certeza aquilo acalentou a vida dela, entende? Então, vocês que estão nos assistindo, o quanto você tem verdadeiramente olhado para as pessoas. Não precisa É, tocar se você não tem a sensibilidade de saber que aquela pessoa não gosta, de repente, de um toque. sim. Mas um bom dia e aquele olho no olho, gente, Muda tudo, nós né? podemos salvar vidas com isso, porque nós estamos vivendo um caos É. mundial emocional. Então, um pequeno ato, Não tem bom dia no Whats É. que supera isso, né? isso, e é gratuito. Porque hoje a gente percebe também, tem um outro lado, né? Porque a gente percebe também as pessoas sentadas ao redor da mesa, que foi feita para unir, Uhum. todas olhando para Uhum. baixo, para a tela. Também tem isso, né? Então, Tem. daqui a pouco alguém surpreende te olhar no olho, te dar um bom dia, ou ir lá uns minutos falar contigo, pessoalmente, faz toda a diferença, né? E não Também. precisa ser muito tempo, né? É. É só um. fa- Estou aqui, faz o teste com o marido. estou aqui. Para tudo. Só olha. É segundo. É um segundo. O olhar, ele fala muito mais do que as palavras. É.
Mas aí entra aquilo que tu falou, né, Tânia, do estado de presença. Só que a maioria das pessoas não estão no estado de presença, elas estão aqui, como disse a Cris, tá na mesa, nem tá saboreando a comida, né, a comida tá engolindo, e pensando, e respondendo Whats, e pensando. Então, para tu notar o outro, tu tem que estar com o estado de presença, tu tem que estar interessado no outro. E a gente fala muito isso no marketing, né, que trabalhar eu estava até num programa semana passada, a Mari, que era apresentadora, me perguntou a questão do eu falei: "Bom, para trabalhar com marketing tem que gostar de ser humano". E tem gente que não gosta de trabalhar com o ser humano, tem gente que gosta de trabalhar só com uma máquina, gosta de estar fazendo só, de repente, sua planilha e tá tudo certo. Mas para te trabalhar com pessoas, tu tem que estar atento, aí tu tem que estar sensível ao que as pessoas estão emanando, o que elas estão mostrando, e isso também é estado de presença, né. Exatamente. Porque no shopping, olha o quanto tu estava presente para enxergar lá na frente a senhorinha que não estava com um olhar muito bom. E a maioria não tá todo mundo, eu digo, né, a gente é uma geração, não uma geração, né, porque eu não sou dessa geração, mas estamos na atualidade sonâmbulos, né. Uhum. O campo de visão. É aquilo que eu falo sempre, eu comunico isso muito nas empresas, nos treinamentos de equipe, o quanto tu tem uma visão, isso aqui, só isso aqui. Só vou fazer o básico, só tô vendo aquela imagem lá. Mas quando eu me conecto com aquela imagem lá, que tem vários prédios, luzes, dentro de cada espaço existe um ser humano. Uhum. Se nós sairmos agora aqui, abrirmos a porta, lá fora nós vamos encontrar pessoas. Sim. Cada uma com a sua história, cada uma com a sua dor, Um com a sua universo tristeza. particular, né. Sim. É um universo incrível. Então, quando a gente verdadeiramente consegue se conectar com isso e olhar pra gente, e chega de mentira, chega de contar história. Eu acredito que a gente precisa marcar mais um programa, porque o tempo já está O quase tempo já Por finalizando, foi, favor, as perguntas maravilhosas. ficaram. mas a conversa Foi muito fluiu. boa. É. Incrível, Vanessa, olha, gratidão. Gratidão A mesmo gratidão é minha, por ter né. aceito. Eu vou deixar uma pergunta para os ouvintes e para vocês também. Hoje, quando você acordou, quais foram as 3 coisas que você agradeceu? Mas parou e agradeceu. E comunicou. Olha Então, aí. né, e comunicou, que às vezes a gente não comunica, Você acordou, É, agradeceu e comunicou? Cris. faltou eu estava comunicar. pensando também, eu E fiquei você? pensando, eu agradeci, não comuniquei. Mas agradeci, na minha oração de hoje eu agradeci, assim. Mas a gente tem que comunicar para o universo tem que ouvir também, Tem né. que ouvir. E então a gente também tem que ouvir às vezes, né. Porque às vezes a gente fala, mas aquele agradecimento não foi, assim, do coração, sabe. Às vezes a gente fez só o protocolo, mas não teve aquele estado de presença de agradecer, né. A emoção. Emoção, né. E Tem uma dica. Fala. não, eu trouxe uma frase que eu acho que resume um pouco, assim, o que nós conversamos hoje, né. A linguagem é a nossa maior tecnologia. Ela traduz a alma e conecta mentes distantes. Cuide da sua comunicação. Uau! É, olha, eu E a adorei. dica do dia é: pare de perguntar se está tudo bem. Pergunte para as pessoas: vamos tomar um café? Hum, Que é. tal? Falar Sentar, nisso, o nosso café tá conversar. atrasado, né, Tânia? Muito atrasado, né, Vanessa? Mas ele vai acontecer. Com Ele vai certeza, acontecer. com certeza. Só de nós nos conectarmos hoje é maravilhoso. Deixa teu arroba. Como que as pessoas te encontram? Ó, o meu arroba é Vanessa, na era digital. Tô lá, me manda direct, eu que respondo mesmo. Enfim, né, tô à disposição no que eu puder, falar de comunicação, conversar, e prometo estar num estado de presença total. Uau, olha o compromisso, É hein? compromisso. E Compromisso. você, Cristina? @Zenker Cristina. Arroba Tânia.martini com Y no final, tá? E olha só, da roça para os palcos. Maravilhosa. Maravilhosa.